Oficina Auto Oliveira Comércio e Serviços. Fazemos diagnósticos eletroeletrónicos e mecânicos. Temos também reparação de motores BCM e CM ou placas de ar-condicionado. Caixas de velocidade, sejam elas automáticas, manuais, sequenciais e automatizadas. Eletricidade geral, bate-chapa e pintura, decoração de interiores, atualização de veículos e polarização de vidros. Vendemos chaves, comandos codificados ECU, placas e fazemos também a programação dos mesmos. Temos outros acessórios, dispomos de acessórios de diversas marcas de veículos. Instalação de GPS, alarmes e aparelhos de som em vários modelos e marcas de veículos. Estamos na Rua do Cristo Rei, bairro Xinguar, Benfica, Luanda, de frente ao Van Dunen. O fone 927368278. Oficina Auto Oliveira Comércio e Serviços. Viva a arte. Viva a arte. Aos domingos com a Congo Records. Saudações a todos os seguidores da Congo Records, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Viva Arte com a Congo Records. Dar aqui big props ao meu puto ID do outro lado, sem esquecer Muniz dos Santos também está na back, Lando Kanda, José Carlito e um beijinho a Maura Sawende. E também dar aqui um big props a todos os portais que têm partilhado os nossos conteúdos, Rap Aqui Vive, Rap Cuia, Ekanda TV, Platina Line, Frases do Rap, Kawenda News e tantos outros têm dado suporte. E estamos com a Superta Angola, estamos também com a Oficina Oliveira. Subscrevem no canal com o Record TV e sigam-nos em todas as redes sociais. Hoje vamos ter aqui uma conversa com um dos melhores artistas do R&B em Angola. Foi considerado, e não é só um prêmio ou uma dica porque estou emocionado, não. O Niga representa e faz sentir com a sua arte, com seu talento. Sem mais demoramos a nossa conversa com CJ. É uma honra tê-lo cá, CJ. E seja bem-vindo ao Viva Arte. Muito obrigado, Mano Velho Congo Records. Sejam cumprimentados a todos que nos acompanham a partir do YouTube e de outros canais. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui também. CJ, melhor artista do R&B angolano. Como é que vejo esse prêmio? O prêmio foi muito inesperado, porque eu estava a concorrer com artistas grandes. Eu estava a concorrer inclusive com o rei do R&B em Angola, que é incontestável, que é o nosso grande Anselmo Ralph, de quem eu sou muito fã. E numa corrida em que ele também fazia parte, levar o troféu para casa foi surreal. Foi surreal. Lembro que nesse dia eu estava com o Sérgio e o Figura, e ele disse: vai buscar esse prêmio, é teu. E depois anunciaram o meu nome. Ele nem acreditava que tinha dito aquilo, e eu nem acreditava também que o meu nome tinha sido anunciado. Mas acredito que foi o reconhecimento do trabalho, e nós temos trabalhado para isso. Quando um prêmio chega, e principalmente quando são as pessoas a votarem, a reconhecerem, é muito salutar. Só nos resta agradecer e continuar a trabalhar. É o que tenho feito até hoje. Aqui, normalmente, as perguntas são as primeiras questões são diferentes, e hoje também fiz algo diferente contigo. Agora vamos retroceder. Quando é que começaste a fazer arte? O que ele motivou a fazer arte? Ok. Eu começo a fazer arte desde... de forma mais séria. O meu marco, acredito que seja 2011, 2012, mas eu sempre gostei de música e sempre de alguma forma tentei criar, né? Quando eu não sabia ainda o que era entrar para o estúdio, o que era fazer rimas para música, eu já escrevia versos, já gostava muito de poesia. E muito fruto da influência do meu pai, que sempre me ofertava livros e tal. Com esses livros que eu recebia dele, eu aprendi a gostar muito de poesia. E depois, quando eu comecei a notar que aquilo tinha alguma ligação com o rap, eu comecei a fazer esse exercício de rap. Na altura, 2010, eu estudava no Macarenco, e para quem sabe, o Macarenco é um dos assim na catedral quase do rap. Na categoria de escolas do ensino médio, é o lugar onde o rap aflora muito. Então, ali eu comecei. Eu era muito bom em freestyle, né? Eu fazia freestyle com todos os maiores, mas eu depois comecei a perceber que eu tinha uma
caída para a construção mesmo de músicas, construção de histórias, uma abordagem um pouquinho mais elaborada. Então, com os mesmos colegas do ensino médio com quem eu fazia os freestyles, nós começamos a ter a preocupação de entrar para o estúdio. Isso foi em 2011, acredito que foi a primeira vez que eu entrei para o estúdio. Entrei para o estúdio e criamos um grupo que se chamava Titânia Gang e nós fizemos música. E para mim foi muito fácil fazer aquilo, apesar da responsabilidade, eu senti que eu tinha muita queda para aquilo. A primeira vez eu lembro-me de ter entrado para o estúdio, não ter escrito nada e ter feito o melhor verso do som. Uau. Os outros escreveram e tal, mas eu tive o melhor verso, porque os outros, não porque simplesmente, né, por causa do meu ego a reconhecer, mas os outros disseram, não, bro. Depois chegou uma altura em que os bros foram dizendo, não, bro, tu tens mesmo que seguir. Um pouquinho mais adiante, depois, eu continuei, né? Fui lançando algumas músicas e o grupo se desfez porque uns foram estudar fora, outros foram para outras escolas e terminamos o ensino médio. Não sei se eu posso continuar a contar a história assim. Podes continuar, pronto, depois eu posso fazer essa conversa. Yeah. Terminamos o ensino médio. Quando termino o ensino médio, eu dou uma pequena paragem, me deparo com o falecimento do meu pai e pronto, eu deixo de fazer arte durante algum tempo. Mais ou menos quanto tempo? Acredito que fiquei 1 ano, 2 anos parados, mas eu já estava até aquela recepção dos colegas, eles sempre ligavam, até os que estavam fora, quando é que vais voltar a lançar alguma coisa? Então tinha um amigo que chamava Valder Ki, que naquela altura já teve condições para abrir um estúdio, e ele me ligou, ele disse, bro, estás aí parado, mas eu tenho que te dizer que consegui aqui um estúdio. Consegui montar um estúdio em casa. Incrível é que esse amigo começou a cantar por minha causa. Fui eu que lhe disse, olha, tu tens jeito para isso, devias transformar as rimas e tal. Então ele faz esse convite, eu vou lá para casa dele, gravamos uma outra coisa, lançamos e começamos já a ter assim, naquela nossa pequena comunidade, um maior reconhecimento. Depois de algum tempo, um outro amigo que eu mesmo conheci no ensino médio no Macarém, que chama Super Kick, convida-me para participar de uma EP ou de uma mixtape que ele estava a lançar. E como é que calha? Calha que ele estava a gravar com Underskills. Ok. Prontos, nesse dia ele diz-me, olha, vamos gravar aqui no condomínio de um tropa e tal. E quando eu vou para lá, me deparo com Underskills. Naquela altura, já se falava dos Flava, acredito que 2013, 2014, pouquinho mais à frente. Já se falava dos Flava, inclusive eu já ouvia. E já admirava o Underskills, porque o Underskills é um incontornável artista, é um dos maiores que a New School já viu e que o rap angolano já viu. O Underskills gostou da minha cena. E quando fomos conversar, eu já estava na universidade, nós estávamos na mesma escola. Uau! Foram muitas coincidências. Estávamos na mesma escola. Fizemos uma música para esse projeto, 2 músicas para esse projeto desse amigo. E depois ele disse, eu gostaria de alguém assim para fazer também algumas músicas comigo. Eu já estava numa transição do mais rapado para mais cantado. Sim, já fazia refrões e tal. E fui fazendo músicas com Underskills. Mas antes dessa cena, tiveste alguém que lhe passou algumas dicas sobre canto, sobre como porque escrever poesia, poema é diferente de escrever música. Tiveste um outro instrutor, um amigo que lhe passou essas visões, olha, para escrever um mambo cantado bem assim, para escrever, se for uma estrofe para um rap bem assim, tiveste alguém que passou essas dicas? Eu sou de uma família que, apesar de não ter músicos conhecidos, sempre foi muito musical, no sentido de consumo. Os meus pais sempre ouviram muita música de muitas zonas do mundo. Os meus irmãos também. Lembro-me do meu irmão mais velho numa altura também ter o sonho de cantar, mas não chegou a gravar músicas e tal. Então, no momento exato, ter recebido assim um input, deves fazer isso ou faça isso, não. Mas eu sempre cresci a observar, né? Mas eu cresci a observar a forma de como a minha família consumia música, e isso de alguma forma influenciou. E eu acho que não há, claro que existe a escola de aprender a música, mas uma das maiores escolas da música é a própria música. Eu sempre fui muito atento e pronto, quando me deparei com a poesia,
E eu depois comecei a ouvir os artistas, eu comecei a ver, então eles pegam nisso e de certa forma musicalizam. Eu comecei a fazer esses pequenos estudos e isso uma coisa me levou a outra. Não foi diretamente eu ter aprendido alguma coisa, tanto eu nunca cantei na igreja, nunca cantei na igreja até o momento de me tornar famoso, nesse caso de me tornar conhecido. Comecei depois a tentar organizar um coral ou outro, porque eu sentia que faltava, mas foi mais ou menos isso, foi a cena como eu consumia a música que me levou a querer fazer também. Já fazendo canto, quais são os artistas que fazem canto que se identificas? Eu não tenho como não falar do Djavan. O Djavan é o meu artista favorito. Quem anda comigo, quem convive comigo sabe. Paulo Flores é a minha maior referência da música angolana. Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado. Mais um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Seu cara. Não tem como cara, é o Djavan também. E pronto, essa poesia dele começou a me cativar e fiquei do tipo, dá para fazer música de uma forma em que há um tratamento, há um cuidado com as palavras que se respeite mesmo. Então, ia falando das minhas referências, né? Djavan, Paulo Flores, e eu, como ouvi muito rap, não posso deixar os grupos daqui da nossa praça, Calibrados. Mais tarde também tivemos a Força Suprema no nosso rap mais moderno. O R&B não pode ficar de parte. Anselmo House influenciou muito a minha musicalidade. Numa outra altura, Dita Finha também. UFC. AVC. Eu sou daquele tipo de artista que consome mesmo e vai sempre aprendendo com outro, com um ou com outro. Tivemos uma fase também que era o Léo. Tivemos o falecido Léo Kenny, tivemos La Wilka, Paulo Cabonda. Todos esses artistas influenciaram um pouquinho a minha musicalidade. Eu acho que o artista é um eterno estudante. Nós começamos com uma base, mas nós vamos entendendo que a música, como é evolutiva, nós vamos colocando um pouquinho daquilo que nós temos vindo a fazer de lá atrás, mas também vamos pegando aqueles que vamos encontrando no caminho para fazer uma simbiose. E acho que isso ajuda muito a teres uma musicalidade única. Então, dizias há pouco sobre o Underskill na universidade, Decidimos então fazer músicas para o projeto. Ele estava a lançar um projeto que se chamava Remix Tape, Quartel General, que era um projeto ele pegava várias músicas e remixava música de outros artistas, músicas já existentes. Fizemos 2 músicas. As músicas tiveram uma aceitação muito boa e pronto, outros elementos do grupo começaram a ter interesse em colaborar comigo. E naquela altura, os grupos da New School também já estavam a acordar para as músicas mais melódicas. Então recebi ainda assim, voltei a receber o convite do Underskill para entrar para o grupo. E os outros também estavam de acordo. Precisavam de alguém que cantasse também. E eu fazia as 2 coisas já na altura, dropava e cantava. E eu também gostava da abordagem do grupo, porque era dentre aqueles grupos da New School, era aquele com quem eu mais identificava, porque a abordagem dos Flava sempre foi mais street, e eu nasci no Cacenda, mas depois me fiz homem no Rocha Pinto. O contacto com aquela realidade na New School, tu encontravas muito mais na música dos Flava do que nos outros grupos. Não que os outros não fizessem, mas os outros grupos faziam mais o rap ostentação, falavam de assuntos um pouquinho mais distantes daquilo que era a minha realidade, apesar de também ouvir, não era o meu consumo primordial. Ok. Daí do Under vem outros 2, não é? Formaram o grupo. Sim. O grupo já estava formado quando eu entrei, na verdade. Já existia os Flava. Então foste o último membro a entrar para os Flavas? Não fui o último. Eu não consigo dizer exatamente a ordem, mas eu entrei, depois ainda entrou o Astla King, entrou o Tose Gonçalves, entrou o Sérgio Figura, entrou o Freddy Krueger, entraram muitas outras pessoas. Eu entrei na fase, qual é a fase
que eu posso referenciar. Pronto, teve a cena dos bifes. Yeah, Eu entrei mais ou menos na fase do bife com a TRX, porque os Flavas já existiam, né? Já existiam antes disso e são um dos grupos pioneiros da New School. Entrei na fase do bife, já a terminar o bife a terminar o bife ou no meio do bife com a TRX, eu entrei nessa altura. Como é que é entrando para um grupo tendo um conflito com outro e entrares para o grupo? Qual era o feeling disso? Eu estava tranquilo com o facto de entrar naquela fase, porque, querendo ou não, era uma fase boa também para o grupo. Quando há esses confrontos, há também os holofotes virados para os grupos, e para quem souber aproveitar, isso pode ser positivo. Mas não era uma coisa que me fazia muita confusão. Até porque no bife contra a TRX, por exatamente não saber, não ter ligação direta naquele conflito, eu me abstinha, estás a ver? E também um pouquinho por orientação também dos meus tropas, não havia necessidade. Eu normalmente canto aquilo que eu sinto, e se é um conflito que você eu encontrou, encontrei, né? Eu já não tinha muito a dizer, embora em qualquer lugar eu continuava a defender os Flavos, assim, a minha bandeira é a que eu defendo, mas já estava numa fase final e já não compensava muito também continuar a remoer esse caso. Boa. Depois do bife, o Cipoda entra depois ou você encontrou já o Cipoda? Não, o Cipoda entra depois de mim. Como é que Cipoda entra depois de Como mim. é que foi o teu contacto com o Cipoda? O Cipoda entra numa mixtape que nós estávamos a fazer. Nessa mixtape eu até acho que participo, não lembro bem do nome da mixtape, mas ele entrou como host. Era Flava Sava e DJ Cipoda na altura. E prontos, acredito que ele ainda residia na África do Sul. E o Cipoda sempre foi aquele Luí que, apesar de ser muito quieto, muito tranquilo, sempre deu muito sangue. Então ele dava muito sangue, ele já tinha connections muito boas, já tinha connections com o pessoal da linha de Sintra, já conectava com NGA, já conectava com esse pessoal, e já era uma mais-valia, né? Então nós como grupo decidimos, né, também estender esse convite para o Cipoda. Acho que aquilo acabou por ser natural. Nós estávamos a fazer tantos trabalhos juntos que acabou por ser mesmo só já DJ Cipoda, membro dos Flav. E nós também não tínhamos um DJ. Foi mais ou menos nessa altura. Na altura que lançamos esse EP. Não lembro agora do ano. Algumas coisas me fogem. E eu acho que vocês acabaram sendo, depois da Zona 5, um dos primeiros grupos a terem o seu próprio DJ. Porque é uma cena que acontece pouco aqui em Angola, ter um grupo ou mesmo um artista tendo o seu próprio DJ, que é uma cena muito fixe, porque conheço os artistas, até nos ensaios, nos espetáculos, já sabe que não. O CJ aqui nesse som, estão que fazer isso, estão que fazer aquilo, conhece a música, não se preocupas com as músicas, é mais o trabalho dele, vocês vão puxar, ele já sabe, olha, se pode, vai por aquilo. E infelizmente, a nossa realidade angolana, os artistas ainda trabalham sozinhos, sem ter um DJ, chegam às vezes no espetáculo, o próprio DJ não consegue colocar a música que ele quer, às vezes nem conhece a música do artista, que é algo muito estressante para certos artistas. E vocês tiveram essa bênção de ter o Cipoda na back. Na altura já estava a se tornar cultural aqui. A Zona 5 já tinha, Força Suprema já tinha DJ Lil One na altura, e surge o DJ Cipoda como nosso artista. Isso que acabou de dizer foi uma mais-valia mesmo, porque se notarem, as performances dos Flava eram muito boas exatamente por isso. O DJ Cipoda tinha o cuidado de preparar os sets, tínhamos aquela cena de conseguir ensaiar com antecedência, não só a questão musical, mas a questão performática, e ajudava muito. Tanto que também ajudava na questão de que, como DJ, ele não se abstinha de colaborar com outros artistas. Isso acabava por nos trazer também uma ligação com artistas de outros patamares e de outras áreas para colaborarem conosco. O Cipoda sempre foi um nosso trunfo também, né? Sempre podíamos ter tipo aquela cena de dizer, nós temos o DJ, vocês não têm.
Acho que alguns grupos depois também tentaram implementar, não sei se tiveram sucesso. Mas eu não sei se estou aqui enganado, mas eu me lembro apenas da Força Suprema, Zona 5 e Flava. Não sei, não me lembro. Elenco de luxo, DJ Soneca. Elenco de luxo também, o DJ Soneca. É fixe esse mamo. É fixe esse mamo. Tem sempre... O trabalho é diferente. Sim, é mais organizado. E para rap mesmo é um mambo dope, mano. Para rap é excelente trabalhar dessa forma. É mais organizado, tu tens tu entregas uma performance muito melhor. Por exemplo, é muito habitual me verem atuar com DJ Richelli. E quando eu atuo com ele, eu me sinto totalmente despreocupado sobre falhas de som, sobre rider técnico. Na maior parte das vezes ele trata disso junto com o meu manager. Ele trata disso com um profissionalismo que deixa, ele diz mesmo, tem que deixar o artista à vontade para chegar no palco e fazer o seu trabalho. Claro que de uma forma ou de outra nós vamos também nos preocupando e fazer sempre aquele prévio acompanhamento, mas o DJ é muito importante para o artista. Se tu quiseres fazer, por exemplo, backing tracks, há essa possibilidade. Para quem, como eu, não gosta muito de playback, ele faz aquela cena de retirar a voz, deixar só instrumental. Podemos fazer atuações mais híbridas, em que ele coloca instrumentos, chamamos um guitarrista ou chamamos um pianista, conseguimos montar uma pequena banda por volta daquilo, e é muito bonito. Tu vês que o teu trabalho tem um respeito melhor também, maior. Essa maturidade artística que tens... também alguém lhe passou, aprendeste também com o cotidiano, assim, no teu dia a dia? Não, eu tive muitos bons, tive muitas pessoas que fui observando, né, e ajudaram-me a crescer muito. A princípio eu sou muito observador, gosto muito de aprender com as falhas dos outros e com as minhas também, mas eu não posso aqui descurar das pessoas que me ajudaram muito. No princípio da minha carreira, o Underskills foi muito importante para muitas questões também, desde posicionamento em palco, desde a própria criatividade. Mais à frente eu encontrei o Marley do Beat, com quem eu fiz o meu EP, esse que me deu o título de melhor artista R&B. Também me ensinou muitas coisas sobre a questão do estúdio e tal. Um pouquinho mais à frente eu comecei a trabalhar com um agente, a quem eu gostaria já de mandar um shout-out. O meu agente na altura era o Lisandro Amoration, e também me passou muito sobre visão do showbiz já. Aí comecei a aprender como um artista deve se posicionar perante as marcas, perante os fãs, tudo aquilo que eu ia pegando, né, de pesquisa, depois eu conseguia ver com ele na prática, porque eu sempre pesquisei, sempre procurei, mas ele sempre me mostrou, lá, o mercado daqui não é como o dali, aqui nós nos posicionamos assim, aqui as pessoas estão assim. Trabalhei com o Lisandro durante algum tempo, mas depois de deixar de trabalhar com o Lisandro, com o mesmo pessoal que sempre me acompanhou, nós acabamos por nos profissionalizar um pouco mais. Falo mesmo desse pessoal que eu acabei de dizer, Richelli, Cipoda, posso falar do Sérgio Figura e mais 2 managers meus, um que está aqui, o Eliezer, e o Dorivaldo, que também são agora a minha equipa, né? Nesse momento, que sempre fizeram com que eu me sentisse confortável para fazer a minha arte, e com eles aprendo muito, porque existe uma cena que acontece, muitas vezes nós estamos muito preocupados em fazer a nossa arte, que nós não temos nem as competências às vezes, ou nem o tempo e a disposição para cuidar de todas as outras coisas. Por alguma teimosia nós acabamos querendo controlar. Mas essas pessoas que nós podemos confiar nos ajudam a entender que há mesmo essa necessidade de tu teres quem te ajude, sim, quem te ajuda a tratar disso, a fechar aquilo, a fechar isso. Por mais que tu sejas de certo modo independente, é necessário que tenhas esse cuidado com a tua arte, porque no final de tudo, tu és um artista, mas também és um produto. Esse produto precisa ser valorizado. Nem falo muito sobre simplesmente vendê-lo, mas sobre a valorização primeiro. Essa minha equipa que, de certa forma, independentemente de todas as
produtoras ou de todos os grupos onde eu estivesse, eles sempre estiveram comigo. E recentemente, como sabem, eu trabalhava com a Galáxia, também aprendi muito com o Tatafinha, não teve como não aprender, que ele também é um outro nível, né? Foi um outro escalão. Assim trabalhava? Nós vimos, nós vimos, por exemplo, nas redes sociais, que um anúncio, CJ, novo membro da Galáxia. Sim, sim. Mas não vimos um outro anúncio que já não estás com a Galáxia. Não, isso eu explico, tranquilo, explico o que aconteceu. Sim. Isso é sabido que o mais velho teve a escolha de engrenar para política. Nosso futuro presidente. Nosso futuro presidente, a quem desejo toda a sorte. Entretanto, a Galáxia, para continuar, precisava mesmo da atenção do mais velho. Nesse momento, o projeto Galáxia está interdito. Ou seja, há uma atenção do mano velho com relação à questão política, e nós tivemos uma conversa totalmente saudável entre artistas, em que ele também já apresentava essa pretensão de deixar claro que nesse momento ele não teria disponibilidade e força e atenção para me acompanhar. E eu também, nesse momento, entendo que, por causa dessa escolha, ele não teria mesmo. Então sentamos e decidimos que, por enquanto, esse projeto está encerrado e que eu tinha a liberdade de continuar a fazer os meus trabalhos, como sempre fiz. Acredito que sabem que eu sempre trabalhei muito de forma independente, e o Cota, como alguém que sempre esteve aqui na Beck, disse que estaria comigo e tem estado sempre comigo na Beck. Mas nesse momento eu não represento mais a Galáxia. Nesse momento eu sou independente. A Galáxia continua a ser uma família que me dá um suporte, o suporte artístico, aconselhamento e tal, mas eu estou com a minha equipa seguindo aquilo. Eventualmente, tudo aquilo que foram projetos que nós trabalhamos como Galáxia, se a certa necessidade, se a certa altura houver a necessidade de sair, continuará a sair com o selo, né? Porque isso também depende já da minha visão estratégica que hoje tenho como time e a visão de mercado. Se for sair, continuar a sair com o selo da Galáxia, com todos os créditos dos lugares onde a Galáxia colocou a mão, e nós seguimos. Continua a ter o suporte, o apoio de todo o pessoal da Galáxia, desde o Edmilson, que até teve no meu recente concerto, o G, que está aí com uma rotina muito pesada por causa da questão política, mas sempre dá um toque ou outro para saber como é que as cenas vão. Mas por enquanto eu sou um artista independente com o meu time, o meu teamwork continua a seguir. Ok. Dentro da Galáxia gravaste um projeto? Além daquela música que tem um vídeo que eu gosto bem. Sim, essa música faz parte de um projeto. Esse projeto está nesse momento engavetado. Quantas faixas? Acredito que vai ter muito mais faixas. Naquele momento era para sair em 10 faixas musicais, incluindo aquela que era promocional, mas depois também, se acompanharem bem o processo, houve uma série de acontecimentos, né, tanto em volta da Galáxia quanto em volta do nosso presidente, que acredito que fomos adiando, né? Nós conversamos sempre, nós temos sempre aquela de ligar, achas que é o bom momento para lançar? Eu digo não, se nós não estivermos de acordo, não saía no momento, e fomos adiando. Quando depois chega na altura em que se tem que realmente anunciar a pretensão do G para a presidência, então nós decidimos em comum acordo que, caso aquele projeto fosse sair, seria já uma escolha minha, já não do grupo, porque eu tinha também essa liberdade. Nós somos um time, e nesse momento, se eu quiser lançar o projeto, eu recebi esse aval, tenho a total liberdade de fazê-lo, com tudo aquilo que a Galáxia colocou em termos de investimento, e eu posso lançar quando quiser. Mas estrategicamente, como eu fiquei algum tempo parado, eu estou ainda numa fase de lançamento de singles,
quero lançar singles, uma questão também de reativação, para uma questão de continuar a alimentar os meus fãs e também por causa da dinâmica de mercado. Já não acredito que é muito saudável tu ficares algum tempo sem lançar e do nada lançar um álbum. Acredito que possa resultar com outros artistas, mas não sei se necessariamente resultaria comigo e não era assim que eu gostaria de agir. Então esse projeto está guardado, é um projeto que eu gosto muito, na hora certa nós vamos tirar, mas está ali. E por ser um artista que está sempre a gravar, eu também estou sempre a gravar muitas coisas. Então o projeto vai sofrendo alterações, lapidações e pronto. Quando for a hora certa eu vou partilhar. Mas pelo menos eu gostaria que os fãs soubessem que eu não vou deixar de dar música. Eu vou continuar sempre a dar música. Daqui a pouco já tem um lançamento novo, Quase Morrer está aí disponível e vou continuar. Meus parabéns, falamos isso no off. Meus parabéns pelo trabalho árduo. Tens trabalhado muito e se não é na tua faixa, é a entrega na faixa de alguém. Eu ouvi o som do Luso, o álbum do Luso, em que tem aquele teus coros, Soldado Esquecido. Eu e o Luso devemos ter umas 6 ou 7 músicas juntos. Tem esse em que também tem o Rony, também tem o teu coro. É muitas faixas dope. E meus parabéns pela entrega. Muito obrigado. É muita alma. Mas até agora o meu som favorito é que tem um vídeo com um avião. Como é que foi? Tem Lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos. A Lágrimas nos olhos é... Tem um avião. Aquilo foi produção da Galáxia mesmo. Foi uma produção, uma super produção na verdade. E eu gosto muito desse vídeo também, dessa música em particular, porque... já ouviu e sabe que a letra é muito sobre, apesar das adversidades, continuar a sonhar e a fazer com que os sonhos, né, se concretizem. Eu reflito muito isso porque eu tenho que agradecer muito a Deus pelo dom da música, porque foi uma das coisas que mais me salvou, várias vezes me salvou na vida. Eu já me deparei com muitas situações delicadas em que eu me vi no fundo do poço mesmo, em termos de olhar para o que viria mais à frente, de perspectivar o meu futuro, mas a música sempre foi como se... como é que eu posso dizer? A salvação, o escape? Sim. O que eu queria dizer é, estás a ver, tem uma coisa pela qual Deus fala através dela contigo. Para mim sempre foi a música. A música que existe dentro de mim sempre tentou gritar de alguma forma. Porque esses anos todos que as pessoas veem aqui, o CJ persistente, é à custa de muitos sacrifícios. E às vezes as pessoas só veem o lado bonito, os prémios, a televisão, as câmeras, os lançamentos, mas é muito sacrifício. São perdas, perdemos pessoas, perdemos oportunidades, mas nós estamos sempre a levantar, a cair e a levantar, a cair e a levantar. E quando nós olhamos para trás, vemos esses altos e baixos como, pronto, essa afinal é a caminhada que nos fez grande. Hoje nós conseguimos olhar, estamos aqui, né? É porque, na verdade, conseguimos aprender com cada queda. E Lágrimas nos Olhos reflete isso. Acaba por ser um daqueles hinos para me lembrar que, independentemente de tudo, de onde nós viemos, já foi muito mais difícil e nós podemos conseguir muito mais lá à frente. Então essa é a minha... Lágrimas nos Olhos é a minha oração. Eu lembro-me de ter escrito essa música. Eu normalmente tenho um processo criativo assim muito... né? Tô no estúdio e escrevo assim de cabeça ou pego o telefone rápido. Eu lembro-me de estar com alguns amigos rappers. Eu estava com o Fedilson, estava com o Sérgio, tinha outros rappers e eles ficaram todos arrepiados comigo assim a construir a música no momento. Foi quando eu vi que aquela música tinha alguma coisa. E eu, quando gravei o segundo verso principalmente, eu quase que chorei mesmo. Por isso é que o título ficou mesmo Lágrimas nos Olhos. Porque eu escrevi mesmo aquele verso literalmente com lágrimas nos olhos. E eu falo sobre não deixar que todos os pesadelos internos façam com que nós deixemos de sonhar. E é um grande som. Meus obrigado, parabéns. Obrigado. Grande som mesmo. Hoje subi aquele mambo no carro. Apesar daquela... E eu senti que
aquela palavra obscena é tipo mesmo escape, é mesmo, Sim. é mesmo tudo natural, estás a ver? Mesmo tudo momentâneo, eu sentia essa cena. Olha que eu já recebi conselhos de pessoas para retirar aquela palavra, mas eu disse, Não tem como. A pessoa que exatamente no momento em que eu mostrei falou que isso é do coração, depois de todos os meus amigos, né? Porque eu quando cheguei à Galáxia já tinha aquela música pronta. Quando eu mostrei para o G, ele disse, não, isso não se mexe. Sim, não se mexe. Isso é do coração, isso eu como artista entendo e o povo também vai sentir. A tua intenção não é disparatar, como dizem, ofender. A tua intenção é tirar alguma coisa que está aí do coração e se sente na entonação, na palavra. Não tem nada de negativo ali. Também tem, na verdade, uma luta tua contra o negativo. Também foi da mesma forma que eu entendi aquela cena. Foi exatamente isso. Eu não gosto muito de... Como é que eu posso dizer? De censurar. Eu normalmente não sou uma pessoa que fala de muitas coisas obscenas na minha música. Dificilmente faço isso. Acho que não faço. E eu não gosto de censurar sentimentos. Por isso é que eu gosto de gravar no direto assim, né? Eu às vezes estou assim como o producer, ele liga o programa, abre o programa, põe o beat a rolar, saiu e vamos gravar isso até onde conseguimos, depois eu continuo a gravar, porque eu gosto muito de trabalhar com o que está à flor da minha pele. Por isso é que se sentirem, as minhas músicas são muito carregadas de emoção. Eu gravo normalmente assim, a sentir e a cantar. Bom, vamos retroceder um pouquinho. O Flava, por que o grupo, numa fase em que sentíamos que está lá, de repente vocês sumiram? Atualmente os Flava é praticamente o Cipoda e o CJ. O que aconteceu? Boa pergunta. Eu posso falar por mim, né, e por alguns membros. Na verdade, o que eu sinto que aconteceu foi que nós estávamos exatamente naquela fase de transição da idade da infância para a maturidade? Da adolescência para adulta, né? Sim, para nos tornarmos, né, mais responsáveis. E nessa fase, muitos de nós já tinham o seu desenho para a vida, e algumas adversidades também. Né? Quando digo adversidades, às vezes falo da questão de tornar-se pai, de terminar os estudos e de terminar o ensino médio, por exemplo, e ter que continuar com formações no exterior. Sim, durante algum tempo nós conseguíamos sustentar isso da melhor forma possível, mas só que isso depois começou a fazer mesmo diferença, porque cada um tinha o seu caminho bem projetado. Os Flava eram um grupo de pessoas muito unidas, mas também muito diferentes, né? Cada um tinha o seu objetivo de vida e muitos foram encontrando outros objetivos com o passar do tempo. Acredito que isso aconteceu na maior parte dos grupos. Mais cedo ou mais tarde. Existem grupos que estão juntos, mas não com a mesma consistência daquele momento. O que aconteceu, se calhar, é que nos outros grupos, alguns artistas, mais do que nos outros grupos, tipo mais 4 ou 5, conseguiram dar continuidade à carreira solo. Já no meu grupo fomos muito poucos. Porque Flava ainda sobrevive no meu nome, no nome do Cipoda, nome do Figura. Mas quando o Underskill também acho que lançou algumas cenas, né? O Underskill lançou alguma coisa ou outra, mas já não com a mesma consistência, já dava um intervalo muito grande. E também foi já numa fase de transição, para adaptação do SoundCloud para o Spotify. E foram acontecendo isso. Acredito que o que eu posso dizer é que foi mesmo o caminho da vida. Foi as responsabilidades, as oportunidades, porque existem hoje elementos dos Flavas que estão em trabalhos ou em posições sociais que sair daquela zona e voltar para o estúdio já pesa muito, porque aquilo é muito, como é que eu posso dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Alguém que tu tens um trabalho que precisa, que não é muito ligado à exposição, por exemplo. Sim. Alguém que se tornou pai
e se tornou pai cedo e que tem que arcar com as suas responsabilidades e consegue um emprego, pensa 2 vezes antes, né, de voltar para aquilo que era incerto. Apesar de nós estarmos no melhor momento naquela altura, a música não era tão estável como é agora, por exemplo. Ainda tínhamos que fazer um esforço maior. Nós ainda até hoje lutamos com a questão da monetização musical. Naquela altura o struggle era muito maior. E muitos de nós, para ser sincero, estávamos a fazer aquilo mesmo por amor. Só que depois surgem as outras questões da vida e nós somos homens, precisamos seguir com isso. O que aconteceu comigo, para que eu continuasse, e aí eu posso falar de forma específica, é que primeiro eu sempre quis muito isso mesmo. Não estou a dizer que os outros não queriam, mas eu quis muito isso. E depois eu tive momentos da minha vida em que a música foi o que me tirou daquele buraco. Eu vou dizer especificamente os momentos em que eu perdi. Eu já não tenho os meus pais, ambos. E eu perdi os dois, assim, em anos muito próximos. Acho que uma diferença de 4, 5 anos. Então, na primeira vez, a música foi a minha terapia. Na segunda vez, quando eu perdi a minha mãe, a música me tirou da depressão mesmo. Então, como é aquilo que me fez sobreviver, eu me agarrei àquilo com todas as forças. E eu tive a sorte, na altura, de, como já referenciei, ter conhecido o Marley e o Lisandro, que são as pessoas que naquela altura me agarraram também. E nós seguimos. Então, com esse pessoal eu já tinha uma estrutura. Porque no grupo, como sabemos, naquela altura os grupos, nós não chegamos a ter grandes contratos com labels e tal. Era nós por nós, a gerimos a nossa carreira, cuidamos dos nossos compromissos. E quando eu tenho a possibilidade mais adiante, né, depois já do grupo estar a se desfazer, de conseguir ter um manager, um produtor, isso ajudou-me. Foi acontecendo de forma natural, né? Mas isso ajudou-me mesmo a continuar a seguir, porque eu também tinha o próprio suporte dos meus brothers, porque os meus brothers tinham parado, muitos deles, mas sempre a empurrarem de uma forma ou de outra. Então eu continuei. E depois, uma das coisas que também me fez ter esse caminho foi que eu saí um pouquinho daquela curva que eu estava, né, naquela curva da New School. Eu já não estava a me olhar como um artista para cantar só para aquela camada. Quem ouve as minhas músicas sabe que eu comecei a fazer músicas mais abrangentes, o meu R&B começou a ser um pouquinho mais para todos. Então foi acontecendo esse crescimento gradual. E depois acontece uma coisa que eu notei. Quando estás numa fase, principalmente aquela adolescência, a princípio da idade adulta, para outra fase de maior maturidade, se tu, quando tens poucas responsabilidades, não conseguires, né, transformar aquilo já em rotina, em transformar aquilo em alguma coisa que tu acreditas realmente, fica muito difícil. Tens de trazer essa dinâmica. Sim. Sempre. Porque senão vai ser quando espécie de um choque. Quando há essa ruptura, há essa dificuldade. E nós não podemos esperar que os outros, porque nós temos pais, temos pais, nesse caso falou das pessoas do grupo, há pais com expectativas no filho, há filhos, né, que precisam ser sustentados, há famílias que precisam ser sustentadas. Isso também tem a ver, por exemplo, na fase do namoro. Você tens uma rotina, que já sabes que eu vou levar isso para a vida toda. Sim. Tu tens que mostrar a tua parceira aqui. Vamos estar juntos, mas vais ter que seguir essa bala para evitar estresse quando estivermos juntos. Porque você imagina, tu tens a vida, estúdio, sair tarde do estúdio para uma atividade, e tu tens uma esposa, uma namorada que está sempre a discutir contigo, foste ao estúdio. Exato. Quando vocês estiverem a viver junto, as vossas brigas vão ser coisas que ela já tinha noção que o meu homem tem essa rotina, mas ela ainda vai fazer birra, vai fazer confusão. Mas toda hora estúdio, toda hora estúdio, toda hora estúdio. E isso automaticamente afeta psicologicamente e tira-te essa rotina. Sim. O habitual. Sim. E mata um pouco a tua carreira musical. Pois. E aconteceu isso com muita gente. Provavelmente há muitos artistas do grupo que poderiam fazer um bom comeback, muito bom comeback, porque talento todo mundo sabe que nunca faltou e os Flava sempre foram muito acima da média. Boa caneta, bom skill.
mas hoje em dia eu me vejo já falar com o Underskills, e o Underskills ainda produz muito. O Underskills tem mais do que 200 músicas no computador, ele tem muitos projetos. Ele não lança por quê? Tá ali, aí já... Isso é uma questão que ele mesmo um dia deve vir para aqui responder. Atualmente com a internet, conforme está, ele pode fazer conforme está as músicas, mas também já está ali, mano, as prioridades. Não, mas ele pode lançar e o mambo bazar e não presta. Isso é uma questão que se pode colocar, mas as prioridades. Hoje é pai, hoje tem as responsabilidades, está muito naquele vem e vai da Angola. Então há essa cena, né? E existem outros, e a maior parte também foi mesmo viver para fora. Cada um tem a sua nesse momento, a sua direção de vida. Então, é mais ou menos isso. E também existe aquela máxima, né? Eu acredito que aconteceu aquela fase muito bonita da nossa vida, exatamente para nos conhecermos. Tá aí, somos família, fizemos coisas memoráveis para o nosso movimento. Um dia, se Deus quiser, voltamos a nos reunir todos e a fazer alguma coisa. O Cipoda tenta sempre trazer uma coisa ou outra do grupo. Eu também tento sempre trazer uma coisa ou outra. Mas... vocês são representantes do grupo. Sim, era necessário acontecer aquilo para se tornarem nessas pessoas. E nós estamos aqui, Flava Sava vive em nós. O futuro a Deus pertence, nunca se sabe. Nunca sabe o que pode vir aí a acontecer. A tua ligação com Marley, como é que surge? Marley do Beat. Shout out Marley do Beat. Marley do Beat eu conheci. Tropa. Não conheço pessoalmente, mas... pelos trabalhos. Muito boa pessoa. É muito dope, tropa. Ele é um grande artista e é muito melhor ainda como pessoa. Eu conheço o Marley porque Marley vivia perto da minha casa. Para quem não sabe, e estamos sempre a me dizer que tu és da onde. Eu sou do Rocha Pinto, eu represento Rocha Pinto. Apesar de ter nascido no Cacenda, eu fui muito, muito, muito jovem por Rocha Pinto e foi o lugar Padaria? Rocha Padaria, sim, aquelas imediações. Eu fui muito, muito cedo para a cena para o bairro, né? Para o bairro Rocha, e lá eu tive aquela cena de ter um contato com uma realidade totalmente diferente, e isso, como dizem, mudou a química do meu cérebro. Eu comecei a entender a vida de uma forma totalmente diferente. E também tive a sorte de ter um pai que sempre me demonstrou o que era o bem e o mal, o bom e o mal. E não ter, e ter alguma coisa, respeitar quem não tem, saber agradecer quando não tiveres. Então comecei a ver a vida porque eu estava a ver uma realidade naquela altura um pouquinho diferente, e eu encontrei também o Rocha totalmente diferente. Então saíste de um pão com leite com pão com chá, né? Como se diz na gíria. Praticamente. E até também tive a cena de, apesar de naquele momento, se eu tivesse uma condição se calhar um pouquinho mais equilibrada, eu comecei a ter um contato ao redor com um pessoal que tinha algumas dificuldades que eu não tinha. E olhar para aquele pessoal e ainda assim continuar a ver alegria, continuar a ver gratidão, respeito, conviver com essas pessoas no dia a dia e receber muito daquela, sentir as dificuldades na pele, me sentir como um daqueles, que eu sou um daqueles também. E depois, quando as coisas também não começaram a dar muito bem, né, para minha família, porque eu perdi os pais e tal, quando isso começou a acontecer, eu também tive já uma maturidade para, né, para entender aquilo da melhor forma possível. Então, não fugindo da linha, eu fui para o Rocha Pinto muito cedo. Esse período todo de começar a cantar e tal, eu já vivia no Rocha. Mas depois de algum tempo, quando os meus bradas começam a seguir os seus caminhos, nós gravávamos todos com Underskills. E Underskills começou a ter o estúdio indisponível, depois já não tinha o estúdio porque, né, mudou-se de onde vivia para uma outra zona, e no processo aconteceram aí algumas coisas. Eu parei de cantar, comecei a me focar noutras coisas, mas eu já tinha aquele estatuto de que era o CJ dos Flava. Então o Marley foi viver para a minha banda e
Pronto, de certa forma um amigo nos apresenta, olha, esse é o CJ, ele gosta das minhas cenas e eu começo a gravar com ele. A princípio ia só lá para o estúdio, ficávamos o dia todo, ouvíamos uns instrumentais, gravávamos e tal. Mas ele depois começou a dar conta que nós estávamos a descobrir uma cena diferente. Porque eu já tentava fazer canto, mas eu ainda não tinha encontrado a minha sonoridade. Então, o Marley, estás a ver aquele produtor com quem tu descobres o teu som, com quem tu desenhas, mano, eu quero soar assim. E a tua frequência. Pronto, e ele também diz, poças, eu quero produzir assim, mas eu não conheço um que canta assim. Okay. Então, nos encontramos numa frequência tão boa que nós começamos a gravar músicas de forma tão rápida e tão automática. Aí eu reforcei esse meu projeto de gravar as músicas assim, Os Anéis de Saturno, Coração Boêmio, as músicas todas, eu gravava assim com o Marley sentado, eu e ele. Marley, põe ainda um beat. Começamos a construir até enfrento os deuses. O Marley sempre ali, ui, esse mambo tá fixe. Não sei o que, não, esse mambo não tá fixe. Eu tô ali, também tô a discutir, ui, vou cantar mesmo assim. Mas eu tô sempre aqui a compor e ele tá ali, tá a colocar. Deixo uma música. Eu lhe falo, ui, quero tirar esse som. Ele fala, não, bro, ainda não editei esse som como eu quero te mostrar o mambo, tá a ver? Passa um tempo, tu vais ouvir a música, também dás os teus toques. E foi assim que nós fomos dando conta que já tínhamos um projeto gravado. Okay. Quando nessa altura terminamos o projeto, paramos para ouvir, nós tínhamos criado o nosso som. O som Marley do Beat e CJ, e temos criado um mambo único, uma cena totalmente diferente de todos os... Já existiam outros artistas da minha geração também a fazer R&B, já existia o Emana Cheesy, já existia, acredito também existia o Samuel Clássico, somos todos da mesma altura, mas acredito que esses artistas... Ele e o Drills? Lil Drizzy não é de canto. Mas pronto, Lil Drizzy é mesmo rapper, é mesmo das Não, mas barras. tem um que é de canto, tem um da TRX que faz canto. É o Drizzy em termos de cronologia, eu acho que surge depois, porque ele entra depois, na TRX depois. Okay. Então, já existia, mas eu queria fazer a minha cena. Eu já totalmente diferente. Sim, eu já tinha a minha cadência para a poesia, e eu já conseguia fazer o meu texto ser diferente. Mas eu queria que o meu som também chegasse a algum lugar. Os artistas normalmente têm esse mambo. Eu tenho a minha linha lírica diferente, mas eu também quero a minha sonoridade. O Marley foi exatamente o produtor que me ajudou a descobrir. Depois, daí para frente, eu já sabia o que eu queria. Quando ia para um outro estúdio, eu já sabia, não, aqui é assim, aqui é assim. Fizemos o EP Alma. E na altura, depois também vou sempre falar do Lisandro, porque foi no mesmo momento, quando eu estava a trabalhar com o Marley, que ele surge. Então ele diz, olha, estás a fazer bons mambos, estás a lançar alguns sons, mas acho que tínhamos que fazer um projeto. Na altura nos unimos, e o Lisandro fez aquelas pequenas coisas que às vezes fazem diferença para o artista, né? Pegar, fazer uma ação de fotos. Começamos assim com coisas assim pequenas. Eu lembro-me que o Lisandro foi até a minha casa falar comigo, dizer que queria trabalhar comigo, que o meu talento não era para ficar desperdiçado e tal, porque eu estava lançado de forma aleatória, eu não tinha muita estrutura, apesar de já ser o CJ dos Flava, eu lançava ainda naquele modelo, né, a tirar no SoundCloud, vamos atirar no Mediafire. E o Lisandro foi até comigo, começou a dar aquele tratamento, né? Aquela organização que um artista realmente tem, montou uma equipe, me pôs com managers, road managers, começamos a fechar atividades, e surge a quarentena e nós vimos que era o tempo perfeito para lançar um projeto como aquele, porque era um projeto calmo, eram músicas de amor, eram músicas de reflexão, e acontece que o projeto dispara. Acredito que foi mais ou menos nessa altura, depois dos Flava, que começaram realmente a ouvir falar de CJ a solo. E aquele projeto foi para os outros... Teve a vantagem e desvantagem. A vantagem é que o som basou, a desvantagem é que não tinhas como cantar as cenas. Não, mas estava fechado. Mas aconteceram sim algumas atividades, porque depois na quarentena havia pequenas aberturas. Sim. Havia pequenas aberturas, algumas atividades, né, privadas, pessoas também, pequenas pessoas. Depois eu tenho muitas músicas que têm essa queda para casamento, para tal. Eu fazia essas atividades, eu fazia casamentos. Depois
Depois quando abriu um pouquinho mais, começamos até a fazer club. E era muito estranho porque eram músicas bem calmas no club e as pessoas a cantarem. Era muito bonito. Com o Lisandro, eu tava com o Lisandro quando ganhamos o prêmio da Angola Music Award. Fizemos os videoclipes, trabalhamos com muitos bons produtores, trabalhamos com o Theo, trabalhamos com o Felicek nos videoclipes. Começamos a construir aquilo que também já era uma outra face da minha carreira. És muito romântico. Sou uma pessoa romântica. Sou uma pessoa mesmo de amor. Eu tô... Dizem que pessoas assim sofrem muito. Eu acho que há uma faca de dois gumes, porque apesar de ser uma pessoa muito romântica, eu não sou uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Eu ainda assim sou uma pessoa muito equilibrada emocionalmente. Ok. Ou seja... Essa maturidade emocional, né? Porque há pessoas que são muito emotivas. Eu sou muito de demonstrar afeto, mas eu não sou muito emotivo. Ou seja... eu gosto de demonstrar aquilo que eu sinto pelas pessoas. Demonstro. Mas também consigo sentir até que ponto isso que eu estou a demonstrar pode ser usado contra mim ou não. Eu normalmente sou assim. Eu acho que... E também, como eu disse, já tive muitas perdas de pessoas muito próximas, das que eu mais amei. Mas esse tipo está a falar sobre parceira? Não. Ou mesmo... Eu falei dos meus pais, por sim, exemplo. Não, mas nesse aspecto tu estás a falar de parceira, pessoas que... Eu estou a falar no geral, mas né? Eu acredito que pode servir também. O que eu ia dizer é... Eu passei por coisas que estava a dizer sempre. Quando tu perdes, dizem que a química do teu cérebro muda. Quando tu perdes as pessoas que mais amas. E eu, como que de alguma forma... Não bloqueei os sentimentos, mas eu sou muito aquele de dar amor. O que vier, eu tô pronto para vir qualquer coisa. Nem sempre virá o melhor. Mas eu não deixo de dar aquilo que eu tenho aqui dentro. Entretanto, sei que nós somos humanos e também tô sempre... Eu sou uma pessoa muito de colocar de colocar a vida assim num círculo. Eu não sou muito quadrado. Eu não sou aquele que pensa que sou eu é que acerto, sou os outros é que estão errados, sou eu é que estou bom, os outros estão sempre a falhar. Não, eu não sou assim. E eu dou muito essa cena de olhar para as pessoas e saber. Aqui houve, se calhar, por exemplo, se uma pessoa te apunhala as costas, um amigo, se calhar houve sinais, né? E você não conseguiu prestar atenção. Prontos, dói, machuca, mas a vida segue. Eu sou muito assim. Eu, durante uma altura, exatamente mesmo por causa dessas perdas, eu tive a estudar um curso de estoicismo. E eu coloquei na minha cabeça que eu sou responsável por aquilo que eu faço, não pelo que os outros fazem. Eu consigo controlar o que está aqui dentro. Se eu quiser demonstrar carinho, eu tenho que estar sujeito a saber que daquilo vem coisas boas ou más. Mas dos outros eu não controlo. Eu digo alguma coisa, mas o que o Congo vai responder é da responsabilidade do Congo. Mas eu sou uma pessoa muito de amor, porque eu vou sempre falar dos meus pais, porque eu sinto que recebi muito amor. Principalmente da minha mãe. Eu recebi muito, muito, muito amor. E eu sou uma pessoa cheia de amor. Então estou sempre a partilhar isso com as pessoas. Se eles recebem da melhor forma ou não. Isso às vezes me passa assim. Pelo menos fizeste a tua parte. Sim, me passa assim. Porque eu acho que nós nos preocupamos muito sobre o que vem dos outros como resposta. Mas o amor é um exercício que a maior transformação que ele faz é quando nós damos. Quando liberta, há uma transformação, há uma liberação de energia muito bonita daqui da nossa parte. O receber é bonito, sim, mas nós não podemos só dar para receber. Embora que sejamos humanos, e isso de alguma forma pode nos entristecer quando a resposta não é compatível com aquilo que esperamos, mas eu não sou uma pessoa de muitas expectativas nos outros, eu coloco muita expectativa sobre mim. Essa decisão ou essa forma de agir e pensar
Foi depois de ter perdido os pais ou sempre foste assim? Sim, eu depois de ter perdido os meus pais, cheguei até esse ponto. Esse treinamento para não ter que ter, porque foi a dor, não é? Foi Sim. a dor, o momento que passaste, que tiveste que treiná-lo, né? Tiveste que treinar, que é para preparar o coração para qualquer coisa que viesse, já não descesse lá ao fundo, né? Sim, mas isso é automático, mano. Não, eu acredito que todas as pessoas que já perderam parentes assim próximos sabem. Quando tu perdes uma pessoa que tu vês que é tipo a tua vida, é do tipo, pode vir o que vier, vai ser muito difícil me abalar. Não sei se consegue perceber. Não percebo, eu perdi um sobrinho e que eu fiquei revoltado com Deus. Eu tive essa mesma. Foi uma cena, tipo, reação. eu vi o menino a queimar num fogo que parecia uma banheira, tá a ver a banheira a derreter, tu pões fogo num bambu plástico, tu sente o plástico assim a derreter um plástico, e eu vi isso no meu sobrinho, tá a ver? E eu depois fiquei revoltado com Deus. Por que essas coisas acontecem? Porque eu sou um menino, tá a ver? Por que não aconteceu um milagre? Por que eu fiz boas perguntas a mim mesmo e a Deus naquele momento, porque eu corri com o miúdo para o hospital todo queimado, talvez estás a levar assim um bebê e toda a cena cola aqui. Fogo. Foi uma cena assustadora, triste, que eu fiquei também uma fase a fazer questões e a revoltado com Deus, e que levou tempo a compreender certas coisas, tá? Então eu consigo perceber bem esse mambo. A mesma reação na última, né, que foi a morte da minha mãe, que pronto, sou uma pessoa muito espiritual e eu estava no processo em que ela estava doente, internada, eu estava a orar muito. Eu passei, lembro-me que os últimos dias a orar, tipo, eu estou a fazer qualquer coisa, mas na minha cabeça a oração, porque eu acredito muito, né, na energia que a oração libera. E quando a minha irmã ligou, eu estava assim sentado com o pessoal, os amigos que vieram tipo dar uma força. Quando a minha irmã ligou, eu já sabia, não sei, alguma coisa me disse, eu nem deixei tipo ela terminar de falar. Disseste logo. E pronto, aquilo tinha acontecido. Eu fiquei revoltado, mas mantive a calma, fui organizar algumas coisas, tenho irmãos mais novos e tal. Eu fiquei revoltado durante algum tempo. Mais ou menos quanto tempo? Um ano? Não meses? Chegou a ser um ano. Eu também, eu assimilo muito rápido as cenas. Depois de passar aquela cena do luto e tal, a revolta ainda existia em mim, mas um toque. Acho que foi uma música, né? Que eu ouvi, uma música religiosa. Dizia que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, também ele é Deus. Do nada, eu me via fazer uma introspeção e a ver que naquele momento, Deus tinha agido sim. Porque a minha oração não tinha que travar os acontecimentos. Eu não tinha que sentir que eu era a força, que o meu pedido tinha que ser maior que a vontade de Deus. Não sei se consegue perceber. Consigo entender. E que, na verdade, como é que Deus agiu? Aquela oração foi o preparo para que eu recebesse aquela notícia. Porque há muitos que recebem notícias e depois não sabem gerir. Porque há muitos que passam pelo luto e depois não sabem o que fazer da vida e se perdem. E praticamente não saem do luto. E exatamente isso que aconteceu. Depois, qual foi a minha abordagem? Eu comecei a ser tão grato pelo facto de, apesar de ter perdido os meus pais, ter tido tempo suficiente para receber esse tal amor que eu estava aqui a dizer. Porque eu não sou daqueles filhos que olha e fala do tipo, não tive tempo suficiente com os meus pais. Eu tive. Claro que nunca é totalmente suficiente, mas eu aprendi, eu ganhei experiências, eu recebi amor e, independentemente de qualquer coisa, eu tive a capacidade de já ter a noção de que aquilo aconteceu, mas aquilo não era o fim para mim, e também como sou assim espiritual e de certo modo religioso, que aquilo também não era o fim para eles, era simplesmente uma transição. Quando eu cheguei nesse tipo de abordagem, a minha fé em Deus triplicou,
Ok. Porque parece que nós queremos utilizar Deus às vezes como nosso empregado. Eu falo assim, queremos orar e queremos que aquilo realmente aconteça. Mas eu fui percebendo que a minha visão é que, hoje em dia, é que Deus não vai fazer aquilo que tu queres. Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso é que dizem, não é no tempo do homem, mas sim no tempo de Deus. Exatamente. Yeah. E depois daí para frente, apesar de ter sido um momento não muito bom, eu comecei a tentar tirar o melhor que eu podia tirar daquela situação. Yeah. Tirar forças de onde eu não tinha sequer para seguir, porque tinha sonhos, tinha objetivos e tinha responsabilidades. Boa. CJ, uma outra questão que acontece muito com os artistas angolanos é ter a maturidade financeira. E há muitos artistas às vezes estão a fazer dinheiro, mas do mesmo jeito que entra, é do mesmo jeito que sai. Às vezes entra pouco, sai mais. Sim. No teu caso, como é que tens gerido o bocado que ganhas? O bocado que eu ganho quase sempre está sendo gerido em reinvestimento. Eu trato quase desde sempre, tirando os momentos em que eu tinha label e tal, quase sempre tratei da minha carreira de forma independente. E eu gosto muito de olhar no longo prazo. Eu acredito que a minha carreira tem muito futuro, mas tenho que me propor sempre a fazer coisas melhores, coisas maiores. Então, maior parte da cena da minha carreira vai mesmo para o reinvestimento. Por exemplo, se eu quiser fazer um vídeo agora por mim mesmo, consigo, porque tenho feito atividades, por exemplo, e naquilo que eu vou tenho sempre um backstage, ou uma back para trabalhar nisso. A música aqui, como nós sabemos, ainda é uma questão delicada, mas nós conseguimos fazer, do pouco que nós fizemos, conseguimos equilibrar. Não posso dizer que vivo 100% da música, né? Porque há sempre aquela necessidade, e acho que ainda vou chegar nesse nível de dizer, e também não está muito distante, mas eu acho que é isso. A minha ideia é, nesse momento, eu estou muito focado no reinvestimento. Pegar numa música, lucrar com ela, por exemplo, pegar naquele lucro, reinvestir para fazer um vídeo melhor, fazer uma produção melhor. Hoje em dia já essa questão do tratamento do acústico, e uma coisa que eu gosto muito é de valorizar o trabalho de quem está comigo, e isso não podes deixar, também por causa da própria bênção que a tua arte começa a levar. Yeah. Essa cena que disseste é bem importante. Isso não tem só a ver com quem trabalhas. Quando tu cuida dos teus, eu estou a falar isso como pai, Sim. como tio, como marido, como filho, como irmão. Quando tu cuida bem dos teus, acredita, eu sou a prova desse, mas sempre bênção, estás a ver? Yeah. Do bocado que tu tens, dás nos teus mesmo, tipo, há sempre bênção. Quando você acha que não, esse é meu mambo, eu que estou a sofrer, há pessoas que tu, tipo, és pai, os filhos estão aí a passar dificuldade, tu não fazes nada, também não tens muita. No final de contas, o trabalho é muito mais saudável quando nós todos conseguimos comer, por mais pequeno que seja. Todo mundo sabe, né, que temos muitas dificuldades sociais hoje em dia e o dinheiro anda difícil, mas é muito mais propenso, né? Tu estás muito mais propenso a deixar de produzir quando não comes com quem trabalhas e ficares depois num momento não muito bom, do que quando todos estão a sair com alguma coisa. Yeah. CJ, como é que foi o teu primeiro momento estando assim num grande palco com muita gente? Ok. Eu tenho sempre, é aquilo que eu disse, que eu digo sempre, enquanto gostar de cantar e amar isso, sempre vou sentir frio na barriga. Mas por mais incrível que pareça, acho que o meu primeiro palco grande foi no Cine Atlântico. Naquele dia eu estava muito chill. Uau. Muito chill. Uma coisa que eu aprendi sobre mim é que sempre que me preparo com trabalho vocal, porque eu canto, sempre que organizo o meu tempo, chego com antecedência, faço os meus aquecimentos, eu estou pronto mentalmente. Quando tenho esse tempo, eu consigo fazer bem o meu trabalho. Então, foi muito emocionante,
mas foi muito tranquilo, muito, muito, muito. Tanto que foi uma atividade que correu muito bem. E eu, quando terminei a atividade, eu estava mesmo muito feliz por aquilo. Eu não tenho muito receio de pisar em palcos grandes, porque estás a ver, quando tu vais construindo, vais saindo de um palco, como é que chama aqueles palcos? De um palco assim de madeira só para um outro. A minha carreira nunca foi um vumpa. Yeah. Então eu não tenho. Estás mesmo a seguir degraus, sim, eu não é? muito, sim, é eu mesmo não tenho, um, sim, dois. sim, É eu melhor. não tenho. Estás a seguir etapas. Estou a seguir as etapas conforme elas vão crescendo. Essa é a melhor forma. Então há momentos em que eu só vejo, já estou aqui, nem reparo o caminho todo, só dou conta que já estou a fazer um coro com fulano. Já estou aqui, já estou sentado com fulano, esse meu ídolo agora me chama de bro. Porque sempre foi muito natural. Sempre foi muito natural. Falando nisso, na etapa, como é que foi a tua cena? É música interna, né? Em que tem Eterno, em que tens o tem o Fedilson, o Prodígio, e o Tafinha. Mano, como é que foi ter esses três grandes artistas? Bem, és um grande, não é que esteja a desmerecer o CJ, mas o nível do King, do filho do rei, né? Do Prodígio. As flores têm que ser dadas a quem merece e reconhecer. Normalmente, bom, o Fedilson e o CJ são grandes artistas, mas é nova geração. Sim. Tendo um Prodígio, tendo um Tafinha, e vocês dois lá, mano. Como é que foi essa experiência? Foi muito forte. Até hoje acho que foi um momento surreal. Um dos maiores momentos da minha carreira também, em termos de participações principalmente. É aquilo que eu disse, como eu ia dizendo, reconhecer a grandiosidade dos outros não tira a tua. E de Tafinha e Prodígio, o próprio Fedilson, são artistas grandes. Foi muito bom. Eu recebi o convite no dia anterior. Eu já tinha uma boa ligação com o Tafinha. Não tinha uma ligação muito próxima ainda, mas eu sou amigo do Fedilson, todo mundo sabe. Mas o convite não veio do Fedilson, por mais incrível que pareça. Eu já tinha participado num show da Galáxia, que era o Fedilson e Tafinha no Ambo, alguns meses antes. E pronto, eles tinham ficado com uma boa impressão, acredito. Então, o Fedilson estava a lançar o álbum, estava a trabalhar no álbum do Fedilson. E eu recebo uma ligação, um número que eu não tinha salvo, e diz: olá, CJ, como é que é? Tudo bem? Já tinha falado com Tafinha no show, mas não era muito próximo, né? Foi uma cota, não sei o quê. Recebo a ligação do Cota, e o Cota diz: quem está a te ligar para esse som? O som é do Fedilson, mas quem está a te convidar não é o Fedilson, sou eu mesmo. Eu acho que tu vais ser a pessoa perfeita para fazer esse refrão. Se tiveres como chegar agora aqui no estúdio, estamos a trabalhar e tal, estamos até aqui com o pessoal, acho que o Prodígio também estava lá. Mas eu naquele dia não podia. Só que, me pesou, vou falar no Cota que eu não posso agora, o Cota precisa de mim. Há oportunidades que surgem no momento. Mas como era mesmo uma questão muito... que não me deixaria ir para lá, como era uma questão mesmo de família, eu disse: Cota, vai me desculpar, mas eu agora não posso hoje, mas se o Cota tiver como me receber amanhã no estúdio, eu faço. Ele disse: de boas, olha, então nós vamos aqui avançar o que tem que ser avançado, e amanhã tu cais. Dia seguinte eu pensei: Cota se calhar deve estar a pensar que eu tô cabeçudo e não vai ligar para mim. Mas por mais incrível que pareça, eu recebo mais uma ligação do Cota: como é que é, Mocandenga? Estás pronto? Eu disse: não, Cota, é agora. Vou pro estúdio, encontro. Acredito que o Fedilson já tinha deixado o verso. E algumas partes do instrumental precisam ser adicionadas. Naquele processo, ficamos aí os dois, e o G, como um grande maestro, estava ali. Eu com ele mesmo fizemos aquela cena, e o que ia me saindo, eu queria fazer uma outra coisa, ele disse: não, é isso mesmo. Quando saiu Eu Vou Viver, ele disse: é isso mesmo, corre já para o microfone. Pus uma coisa ou outra, depois ele falou: não, vamos colocar as vozes adicionais. Eu tive algumas ideias, ele teve algumas. Pronto, deixei,
Ele disse, olha, vou gravar também o meu verso, mas estás livre. Eu voltei para casa. Depois eu recebi a música com todos os versos e foi muito forte. Eu não gravei com o Prodígio no mesmo estúdio, mas depois, na véspera da filmagem do vídeo, nos encontramos, conversamos. Foi muito bom também partilhar com ele essa experiência. E voltamos a nos encontrar várias vezes, já com um ânimo assim muito mais próximo. E pronto, o Cota está sempre a reconhecer também o meu trabalho. E eu, claro, nós somos uma geração que nasceu a ouvir, não tem como. Foi, respondendo à pergunta, foi surreal. Eu acho que foi esta música que surgiu o convite para entrar para a Galáxia, né? Na verdade, quando eu recebi esse convite, o manager da Galáxia, que é o Edmilson Bento, já mandou um shout-out, já tinha uma pretensão, porque ele quando me viu a cantar lá no Ambo, dessa vez eu fui com Red Neutro, fui com Francis, fui com uma gama de artistas, e o Red Neutro principalmente é muito suspeito. A minha entrada para a Galáxia também tem muito dedo dele, porque ele falava muito de mim, assim, esse puto, estás a ver? Eu já tinha essa energia do pessoal ao redor do G, o próprio Fedilson, sobre pegar um artista, né? Um artista novo, e o meu nome sempre era chamado, mas o Edmilson ligava sempre, olha, tenho falado com o G, ele tem ouvido as tuas cenas, e isso tem sido bom, ele está a gostar de coisa, de tal e tal. E quando fizemos o Eternos, depois de algum tempo, acredito, o Edmilson me ligou, olha, o G quer sentar contigo, quer falar. Cheguei no estúdio nesse dia, sentamos, conversamos e começamos a trabalhar. Depois de algum tempo já estávamos a fazer música juntos. O G é muito criativo em estúdio, é muito parecido também com a forma como eu crio, porque é uma inspiração, né? E nós, quando temos inspirações, também de certa forma seguimos esses passos. Mas ele é um maestro, mano, é alguém que... Não, tá fio, cara. Tu estás no estúdio e tu vais sentir que estás mesmo a criar. Yeah. Há uma vontade muito grande, porque eu participava muito pouco na questão instrumental. Apesar de não ser um produtor instrumental, eu normalmente sou produtor executivo da maior parte das minhas músicas. Mas há uma necessidade, há uma vontade agora que surgiu de acompanhar o G no estúdio. Tu vês a empolgação, a entrega. Toda a música tu lhe vês a fazer como se fosse a última música que ele tem para fazer. E acho que isso é muito bom. Yeah. Olha, tem aqui um detalhe bem importante. É que nesta música, tirando o Tafinha, é que todos outros integrantes já não têm pai vivo. Isso foi também pensado, não vamos chamar o CJ porque também ele está na mesma situação, ou foi coincidência? Não então eu pensei esse mamba agora, mas essa cena tirando, também que o Tafinha foi bem claro, mesmo estando o velho vivo, mas eles têm aquele problema, sente-se que o velho não está. Mas na vossa cena que vocês não tinham, o Fedilson também não tem, diz que foi a avó que criou o Fedilson, né? Não, mas acho que não era. Não tinha nada a ver com isso. Ok. Acho que isso já é na outra música, na música que saiu depois. Sim. Nessa música, estou a fazer confusão. Agora sim, estou a fazer confusão. Essa música, a outra música com C4 Pedro é que, ok, tem razão. É uma música fiz confusão. Eternos é uma música que realça que reflete a vontade dos artistas de fazerem obras que mesmo depois de um dia já não estarem aqui, continuem a refletir-nos na cultura, né? na música, na história. Consegui compreender. Pois. CJ, como é que está o teu cachê para estares numa cena, numa faixa combrada? Como é que funciona isso? Ou para estares numa atividade? É tudo ligação? Tá alto? Tá baixo? Olha, eu, graças a Deus, é aquilo que eu digo, eu sou muito abençoado. Eu tenho sempre pessoas a requisitarem. Primeiro por quê? Porque eu fiz músicas e continuo a fazer músicas, fazem mesmo parte da vida das pessoas. As pessoas quando casam, muitas delas quando querem fazer uma surpresa, quando tem um aniversário e momentos muito de celebração da vida e do amor,
muitas vezes eu sou um nome pensado e graças a Deus eu tenho, nessa altura, recebido muitas requisitações. Tenho atividades, eu tenho para julho estamos a fechar, mas já fechei, por exemplo, para agosto. A semana passada eu estive no Kwanza Norte para uma atividade do aniversário da cidade do Lucala e provavelmente vamos fazer alguns outros aniversários de outros municípios. Quanto a cachê, isso as pessoas precisam mesmo ligar para saber. E quanto à questão de participação com os artistas, primeiro há a questão do feeling. Já houve alturas em que nós fazíamos música porque nós queríamos ser ouvidos, né? E participávamos em muitas músicas para ter aquele grosso de músicas na internet também. Yeah. Hoje em dia, com a maturidade, a seleção já é um pouco mais detalhada. Nós já vemos alguns aspectos. A linha lírica do artista também tem que convergir com a nossa. Os objetivos do artista. Level também, né? Uhum. Também tem que ver o nível do artista. Não, mas isso do nível do artista é relativo. Não, mas o nível não se trata simplesmente só de números, por exemplo, na internet sim. Terra. Não se considera, por exemplo, teres um tafinha, um C4P por causa do nível. Não, é mesmo o nível do artista em termos... A qualidade do artista, por exemplo. A qualidade do artista conta muito. Isso é o principal. E hoje em dia, é raro eu colocar... Dificilmente vai acontecer eu colocar o meu verso ou o meu refrão numa música que eu não sinto. Porque quem me ouve já sabe mais ou menos qual é a responsabilidade que eu levo para os meus sons, o que eu quero transmitir para as pessoas. Não tem lógica eu estar a cantar em músicas que falam A enquanto eu falo B. Então isso tem muito a ver com... Até é um dos princípios que o meu manager pede, né? Vamos fazer uma avaliação das músicas do artista, né? Se o artista, né? Há muitos artistas que estão a começar agora também e às vezes querem cantar comigo. Vamos fazer uma avaliação do que o artista quer, do que o artista canta. Se nós sentirmos que há alguma coisa, principalmente que se destaque, nós podemos sim considerar essa questão. Mas também há essa cena, temos que olhar para os artistas e pedir que trabalhem, porque não é só também pelo facto de teres o acesso a um outro artista que deves cantar com ele. Tá a ver? Precisas também fazer com que a tua jornada vale a pena. E às vezes... Que o teu trabalho fale por si. Outros. E às vezes, por mais que um artista tenha talento, tenha qualidade, cantar com ele numa certa fase pode ou matar ou não ajudar tanto. Mas aberto para dar sempre aquele suporte para os novos artistas. E isso todo mundo sabe. Eu sempre recebo mensagem de um artista. Se tiver tempo, também às vezes não temos tempo para tudo, mas se tiver tempo, ouço, aconselho. Se houver possibilidade, porque há artistas que tu ouvires mesmo só na primeira dica, tu sentes mesmo que há alguma coisa que tu queres fazer parte. Então, eu acho que, mas tudo isso quem trata não sou eu, então não posso estar aqui também a dar muitos detalhes. Eu tenho as minhas opiniões, mas também tenho o meu time que também me ajuda com isso, porque o artista não pode fazer tudo. Tens muita cena com Luso? Tenho sim. O Luso é meu amigo mesmo. A música nos tornou amigos. Ele é um grande artista. Identifico-me muito com o rap do Luso. Ele é único. É alguém que tem muito cuidado e muito respeito pela arte que faz. E é uma grande pessoa. Então... Não tem como. Nós conhecemos por intermédio do Marley. O Marley, que é o produtor dele, também é meu produtor. E começamos por trabalhar juntos em várias músicas. Uma delas nós tivemos a felicidade de ser muito bem recebida, que foi a Soldado Esquecido. Acredito que Soldado Esquecido participou até em premiações, passou em rotatividade na televisão, na rádio, pela qualidade também. E até hoje é uma das músicas que mesmo até os meus fãs também gostam muito. Eu trabalhei com Luso nesse último álbum, na música que já saiu. Sim. Que tem a participação do Ronin, tem a participação do Easy Zembe
e o Luso, né? Yeah. Como dono da música. E o CJ, né? Sim, tem a produção, tem a produção do... Como é que é? Será que é o Cilindro? Cilindro. Yeah, Cilindro. E o videoclipe também está aí disponível. Yeah. Grande Luso. Grande. Big props é meu tropa. Yeah. Também estou a trabalhar com Luso. E é um Boa, tropa muito boa, forte, boa, é um tropa boa. muito Ele fixe. já esteve aqui, né? Já teve cá, yeah. Olha, acho que eu vou querer também, depois vou dar um toque do Marlon. Acho que também preciso ter uma conversa com o Marlon. Tá bom. Yeah. Eu acho sim. É um O tropa Marley que não gosta trabalha muito de muito. aparecer. É um tropa que trabalha muito e eu acho que as pessoas que trabalham muito pode não aparecer várias vezes, mas é necessário ter sempre às vezes esse tipo de conversa porque é espécie de um documentário. Tá a ver? Exato. E fica aí registrado e há pessoas que ele não sabe que vai ajudar só vê-lo. O Marlon ia falar, tal, né? passar alguma experiência, algumas dicas. É bem importante essa cena. Yeah. Então, acho que vou dar um toque ao Marlon para ver se conseguimos ter aqui também uma conversa. E esse é o objetivo do Viva Arte. Por isso é que é mesmo Viva Arte. Sim. Yeah. Então, Chamar todos artistas de várias facetas, né? Todos os intervenientes da arte. Deixar aqui o seu testemunho. Este é o Viva Arte. Boa. Tens acompanhado o Viva Arte? Eu tenho acompanhado. Também não tem como não acompanhar. Porque volta e meia tu te deparas sempre com um corte ou outro na internet e depois acabas por ir ver, porque assim, muitas vezes o que acontece na dinâmica atual do algoritmo é que nos chega simplesmente aquelas partes que saltam muito à vista das pessoas, mas muitas vezes o convidado tem muito knowledge e passa muita informação que passa despercebida às vezes. Então eu gosto de acompanhar, principalmente quando são podcasts que me interessam, de artistas que me interessam, gosto de acompanhar na íntegra, perceber o fio da conversa, perceber a história, porque assim, antes de nós, muitos outros já fizeram, e enquanto nós fizemos, outros fazem, no futuro, outros vão fazer depois de nós deixarmos de fazer. Tentar aprender um pouquinho com todos, ver o caminho de todos também é bem importante. E essa tua conversa, até eu mesmo estou feliz, estou admirado com coisas que estás aqui a dizer. Porque imagina, por exemplo, tu conseguiste superar, saíste lá do fundo através da música. Isso é bué positivo, mano. Porque há pessoas que deviam estar no álcool, deviam estar em drogas, deviam se calhar estar na psiquiatria mesmo, porque em remédios, estás a ver? Porque não conseguiu superar a perda de alguém. E tu felizmente com a arte, com a música, hoje estás aqui e a passar testemunho noutras pessoas também para seguirem o mesmo exemplo e conseguiste compreender que o teu tempo não é o tempo de Deus. E é muita informação boa, são conversas boas que também acabamos aqui a ajudar alguma pessoa, conseguimos ajudar alguém que está do outro lado, que está, acredito, se calhar meio bloqueado, não entende as coisas, pensas que Deus... Muita confusão na cabeça quando estás a passar um momento difícil. Às vezes, vendo isso de alguém também que já passou, acabas a dar aqui uma abertura na pessoa e seguir em frente. Então é bem importante esse tipo de conversa e eu estou feliz com o teu posicionamento. Tu estás aqui a dizer, também estou a aprender. Obrigado. O meu objetivo é que o que a música fez na minha vida, eu quero que a minha música faça na vida dos outros também. E que os outros se apeguem a alguma coisa positiva sempre, por mais difícil que a vida seja. Somos dois. O que a arte fez comigo é que eu tento fazer para os outros. Porque hoje estás aqui a falar comigo graças à arte. Estás a ver? Hoje estão aqui o meu filho com 22 anos a trabalhar comigo. Eu digo graças a, primeiro, a educação de casa dos velhos e depois a arte me deu tudo. Certo. Estás a ver? Viva então, arte. Viva arte. Então essa cena não é só sobre números, estás a ver? Sim. Não é só sobre like, é mais sobre isso, é sobre um agradecimento que a arte me formou, me fez e dando essa abertura a outros seguidores de arte. Amém. Agora a nossa questão é sobre a nova geração. Como é que vês a nova geração atualmente? Estão a comandar o mercado, quase tudo é nova geração. O R&B, CJ, melhor artista do R&B. É quase, não vamos dizer que é novinho de agora, mas é a nova geração. Anderson Mário é a nova geração. Marlon, Teo no Beat, produtores, Rafael Beat, é nova geração. Acho que a nossa geração... 12 Furo, Luso, é nova geração. Então, fala um pouquinho sobre a vossa geração.
Minha geração é uma geração que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Muitas vezes nós estamos a falar só do lado negativo, né? Do que falta, do que não falta, e deixamos, como acabaste de dizer, de também acabar por dar as flores a essa geração, que mesmo com muito pouco, porque assim, nós tivemos que reconstruir bases. Em outras realidades, a nova geração já encontrou bases feitas, porque os nossos mais velhos já tinham algum caminho andado. Nós tivemos que construir bases e, graças a Deus, nós estamos a conseguir caminhar. Yeah. A qualidade vai melhorando, a quantidade também é importante. É importante que tenha quantidade para depois separarmos a qualidade. E hoje em dia já temos muito boa qualidade. É muito bom para a cultura, porque hoje nós temos muita gente virada para fazer a arte. Virada, não só os artistas, mas a geração pegou a arte e entendeu que funciona. Então eu acho que nós temos tudo para dar certo. Nós estamos num momento bom. Nós estamos num momento em que só falta apertarmos mais um pouquinho para despontarmos. Yeah. Os mais velhos também devemos saber reconhecer, agradecer, né? Foram eles que abriram o caminho. Abriram o caminho, e nós não estaríamos aqui, muitos de nós não estariam aqui sem eles. Mas tem dois lados. Hoje numa conversa com o Cipoda disse: Congo, nós temos que fazer diferente. Ou melhor, vamos continuar a fazer diferente. O que é que acontece? Quando vocês começaram, o Flava, a TRX, o Cipoda disse: olha, quando esses putos começaram, muitos de nós, como hoje, né, eu vou dizer, disseram: esses estão rapos do colégio, esses miúdos não deram abertura aos putos. Estás a ver? Não abraçaram os putos, porque esses putos estão a vir estragar o rap, esses rap do colégio. Hoje, esse rap do colégio atingiu uma dimensão. Por isso é que eu disse, a nossa geração mesmo sem bases. Porque nós já encontramos uma geração que já tinha caminho, né? E era suposto nós só darmos continuidade. Mas nós ainda tivemos também, em alguns pontos tivemos que recomeçar, porque tivemos algumas barreiras, sim. E eu acho que isso vai acontecer. Não sei se daqui para frente, quando surgir uma outra geração ou uma outra, há sempre a resistência. O antigo sempre tem uma pequena resistência ao novo, e também é natural. Cabe também às vezes ao novo fazer entender que a sua cena resulta. Porque o Congo, se aparece agora um puto: olha, Mocota, estou a começar com um podcast. O Congo também vai querer ver qual é o empenho do puto. Porque o Congo tem uma marca a zelar. Mas se o Congo notar que o puto tem vontade, disciplina, nem sempre vai começar já com aquela qualidade, mas vai começar com vontade, com disciplina. O Congo consegue dar um suporte. Não estou a dizer que foi o caso de todos, mas acho que isso também nós temos que deixar de ter confrontos geracionais, como disseste há pouco, e começar a trabalhar em prol da evolução. Cabe aos mais velhos entenderem que os mais novos vão dar continuidade, e cabe aos mais novos também entenderem que antes deles vieram alguns, e dar esse crédito àquilo que eles fizeram. Porque há putos também, as contas estão ultrapassadas. É como tudo, mano. É como tudo. É como tudo. Até na família. Nossos tios vão nos dizer: miúdos, mas nós temos já outro tempo, outra forma de olhar para a vida, outra forma de olhar para as coisas. Olha, agora a questão é sobre monopólio. As pessoas dizem sempre que existe um monopólio cá na indústria musical, existe sempre na arte, há sempre um monopólio. E, por exemplo, o CJ é um artista que tem muito talento, canta muito, mas não tem mídia. E há pouco fizeste uma música dando praticamente resposta a isso, não é? Que nós somos a mídia do CJ. Fala um pouquinho sobre isso. Não foi uma música, foi um post. Não, foi um post, sim, foi um post, não foi uma música. Sim, eu postei a música e pronto. O que acontece? Há muitas vezes a cena dos fãs comentarem: pô, CJ, muito talentoso, mas tem pouca mídia. Gostaria muito que mais gente olhasse para ele. Mas é assim, eu vim de uma fase em que, pronto, lançava uma música e nem 200 pessoas ouviam. E o processo é gradual. Nunca me privei ou parei de trabalhar pelo facto de saber que não me chamavam no sítio X ou não me chamavam no sítio Y. Porque é aquilo que disse.
há certas portas que se abriram mesmo quando viram que eu também tinha de estar lá e estava a trabalhar para aquilo. Então, merecer é uma coisa, estar é outra. Se mereço estar nesse lugar ou não, desde que o lugar seja dos outros, eu não vou dizer. Mas uma coisa que eu sei, quando eu escrevi isso, é que no ouvido daquelas pessoas que estão a escrever aquilo, eu estou. Que no coração daquelas pessoas que estão a escrever, eu estou. Daqueles que comentam, daqueles que partilham, daqueles que ouvem. E são esses que me tornaram grande. Então, no final, para que é que eu vou estar atrás da mídia se eu tenho contato direto com as pessoas? A mídia vai me chamar como consequência. Por isso é que eu disse. Dizem muitas vezes, pouca mídia, muito talento e pouca mídia. Mas eu não concordo, porque a minha mídia são vocês que me ouvem e vocês não são poucos. Yeah. Nessa visão, o que é que eu comecei a fazer? Junto com o meu time, junto com as minhas pessoas, há veículos que tu podes utilizar quando sentes que tu precisas promover a tua arte. Não espere a televisão te chamar. Pega no teu telefone, filma um vídeo. Pega na tua câmera, faz um reel. Às vezes, nós estamos a tentar lutar por uma coisa que nós temos em alcance. E depois que acontece, quem tem povo tem tudo. Quando a própria mídia, né, a própria TV verem, o povo quer isso, o povo quer aquilo, a própria mídia vem atrás de ti. Desculpa. A própria TV também só vai te chamar quando sentir que aquilo vai ser. Mas eu tenho essa chamada da TV. Muitas vezes eu não estou na TV, não por uma questão, porque os convites chegam. Mas eu, às vezes, quando eu não estou a lançar alguma coisa, e também tem outras ocupações e outras coisas por fazer, não estou a 100% disponível para uma coisa ou outra. Mas quando estou a promover e quando sinto a necessidade, a televisão tem e abraça. Porque eu já rompi muitas barreiras. Só que as pessoas têm que entender que cada artista é um artista, tem a sua visão de mercado e tem a sua projeção. Para onde quer chegar, o que quer fazer, o que não quer fazer, como quer fazer. Então, só para terminar, hoje em dia tu fazes um reel. E o reel pode chegar a 20 mil pessoas, enquanto tu estás num programa de televisão que se calhar já nem assistem mais de 5 mil. Sim. Então temos que utilizar as ferramentas que nós temos e deixar de vender a narrativa de coitadinhos. Quando tu estiveres no momento em que és inevitável, todo mundo vai te chamar. Então o segredo é só trabalhar e aguardar o processo. É só trabalhar, mano. Eu acho que é isso que temos que fazer. Trabalhar e aguardar o processo. Eu estou aqui a trabalhar sempre, mano. O resto é resto. Grande dica. Qual é o conselho que deixas para aquele puto que também quer entrar na área musical, também quer fazer música? Ok. Hoje em dia, o meu principal conselho é: invista em ti mesmo. Não espere que outras plataformas apoiem-te. Não espere que outras plataformas reparem em ti simplesmente. As oportunidades são boas quando surgem, mas tu precisas ter as tuas plataformas. Acontece muito hoje que muitos miúdos estão a começar e nem o básico que se pode criar com as próprias ferramentas criam. Desde ter uma página, desde colocar as músicas nas plataformas, filmar uns vídeos. Sei que há uns que não têm as mesmas possibilidades que os outros têm, mas procurem fazer por vós. Antes de baterem as portas de outras pessoas, procurem estar organizados, porque como dizem, quando a sorte chegar, que ela te encontre a trabalhar. Isso é muito importante. Muito. Eu estou aqui, eu acho que o meu processo sempre foi: alguém gostou e me colocou ali. Alguém gostou, te recomendou. Alguém gostou e eu nunca fui de sair de um lugar para o outro assim, pá, não. Sempre foi gradual por causa da qualidade, da persistência e do trabalho. Isso pode ser aplicado. Não estou a dizer que é só isso, é só disso que o artista vive. Mas quando estás a começar, pelo menos isso tens que ter. Qual é a cena negativa que já aconteceu contigo nesse mundo da arte? Cena negativa? Mano, eu não sei dizer porque... Qual é a cena positiva que tu acha que graças à arte eu consegui? Se não tivesse arte, sei lá, não teria... Não, a cena positiva é aquela essa que cena diz, eu não sei. Eu não Não. sei se hoje... Porque assim, eu não sou uma pessoa muito
com relação à coisa negativa que disseste, não sou uma pessoa muito de fixar os momentos maus, eu sou muito de Deixar passar e seguir. E também tenho uma cena, eu aprendo muito com as coisas, então não me foco muito só como coisa negativa. Agora não lembro de uma coisa negativa, mas nós já passamos por muitos perrengues. Para chegar onde chegamos foram muitos sacrifícios. Já foste humilhado assim por um artista que depois a mesma pessoa que te humilhou não queria quem é esse puto e depois eu não quero cantar com esse puto? Não, eu não lembro disso. É aquilo que acontece, Congo, porque eu também nunca fui muito de andar atrás. Então dificilmente acontece essa cena de ser humilhado, eu sempre fiz a minha parte. E eu, quem me conhece como pessoa, eu sou muito no meu canto. Eu faço o meu trabalho. Se o Congo me contratar, dou o meu máximo, faço o meu trabalho bem. Quando chegar a minha hora de ir embora, vou-me embora para casa, converso e tal. Sou muito tranquilo, não consigo lembrar. O mais difícil da arte, se calhar, é a questão de nós vivermos num país onde ainda a realidade da arte ser monetizável ainda não é totalmente esclarecida e ainda não acontece a 100%, porque eu acredito que muitos de nós artistas fazedores de música teríamos, nem digo só sobre sobrevivência, porque nós conseguimos sobreviver com outras coisas e outros trabalhos, mas a própria arte às vezes não consegue encontrar subsistência. Estás a ver? Porque nós estamos numa fase em que a promoção, a produção, a pós-produção são muito caras. E às vezes a própria arte não gera receitas para que tu consigas subir de nível a nível. Então, para os artistas independentes, isso ainda é uma grande dificuldade. E acho que se as pessoas ao teu redor não conseguirem ver o que você vê no futuro, a tua vida fica dificultada. Porque muita gente espera muita coisa. Espera que você tenha que andar no carro XPTO, espera que você tenha, só por causa do teu talento, e eles não olham para a realidade, para aquilo que é estrutural aqui na nossa realidade. Então você vê que tem que, de certa forma, lidar com muitas outras coisas para além da arte. Não é ver? Eu tenho que lidar com o julgamento das pessoas, com tal. E às vezes há certas coisas que nós temos que fazer, nós temos que viver. E nem sempre conseguimos fazer com que esse viver seja totalmente confortável, mas nós temos que fazer. Só que os outros estão com muitas expectativas. E têm expectativas muito altas a nível financeiro, expectativas muito altas a nível social. E às vezes muito número. Sim, e às vezes para não ficar frustrado, né? Ou para não frustrar as expectativas dos outros. Por isso é que muitos artistas aqui são muito reservados, ficam na sua, estás a ver? E não aparecem tanto, não fazem isso, porque se tu apareceres mesmo como artista, é bem provável que as pessoas esperam que tu apareças mesmo bem, e é o que devia ser. Mas nem sempre conseguimos, porque nem sempre temos uma subsistência para a nossa arte. O nosso próprio mecanismo artístico ainda não funciona muito em prol do artista. E na máquina ainda há muitas outras pessoas externas que ganham mais dinheiro do que o próprio artista, por exemplo. Eu vi um cipher vosso, o cipher dos Flava, em que fechas o cipher. Todos vocês, como se diz na gira, todos foscos, você. Eram uns putos. Mas também naquela altura. Só Cipoda, meu Deus! O Cipoda está mais fusco que todos, meu nigga. Cipoda naquele cipher do Excel. Naquela altura, aquele fusco já era o Ico muito brilho. Eu lembro-me desse cipher. Só Cipoda no Ilinga. Aquele era do Excel também. Era do Excel, era no Ilinga. Aquele mambo no Ilinga. Foi no Ilinga, o cipher. Foi um cipher muito dos mais ouvidos também. Sim, daquela saga. Foi. Sim, depois era o vosso momento. Sim, nós estávamos no vosso momento. Nós fechaste o cipher com uma cena. Ei, CJ. Estou aqui. Nós também estamos a fazer cipher, então acho que eu vou lhe convidar, que é para tranquilo. fechar também um cipher de Luanda. Nunca mais lancei umas barras assim de rap, mas tranquilo. Fazes muito freestyle, ainda lembras de alguma cena? Dizem quem sabe. Eu sempre fiz freestyle. Foi num cochito aqui. Assim, agora já, mas aqui naquelas rodas de amigo. Fazendo agora assim um pouquinho. Pronto. Tô no Viva Arte com Congo, mas não é aquele que deixou o Mundial. CJ no freestyle é fenomenal. A rimar contigo
e tu com esse bip do Arsenal. Estou aqui na Congo Records, mas não vim para gravar. Estou num podcast, há muita coisa por se revelar. Yes. Shout out para todo o meu people e para o meu tropa Eliezer. Eu sou filho de Deus, então onde eu estiver, para vocês é Benézer. E trago benesses. Não falo de déficits, falo de coisas que constroem. Estou à espera que a nova geração e todos aqueles que fazem boa arte despontem e voem. No Congo, que se tornou a New School, eu sou o rei. E eu sei bem que todos os niggas dizem que o melhor do R&B é o CJ. CJ! Agora faz sentir uma cena cantado. Ok. Yeah. Não, pode ser a música que eu lancei há pouco. Pode ser. O Quase Morrer. Diz-me o que faço com esse amor. Qual é o remédio dessa dor? Longe de ti é quase morrer e o mundo parece não ter dor. Diz-me o que faço com esse amor. Qual é o remédio dessa dor? Longe de ti é quase morrer e o mundo parece não ter cor. Música já disponível nas plataformas digitais. Quase Morrer. É o meu lançamento mais recente. É mais recente. Estás a ver? 2 artistas em um só. Rapper. Há muitas outras facetas. Há muitas outras facetas. Nos meus concertos, fizemos há pouco o CJ Canta Pra Elas. Há outras facetas que são exploradas e daqui a pouco vem a segunda edição. Quem for vai conhecer mais facetas do CJ, porque é assim, como eu estava a dizer, de toda aquela musicalidade que eu bebi, não tem como eu estar numa caixa só. Então há muita coisa ainda por sair. CJ, sendo um artista que canta bem ao vivo, faz canto, dropa, qual é a tua visão desse pessoal que agora atualmente faz música com a inteligência artificial? É só escrever e automaticamente já é músico. Ok. Eu ainda acho que está muito aquém de chamarmos isso realmente de arte, porque para mim seria programação, seria outra coisa, né? Mas eu acho que a inteligência artificial pode ser utilizada como recurso para ajudar na música e não para criar a música. Porque desde que eu conheço a música como arte, ela sempre realçou o sentimento humano. Então, ainda acho que é uma coisa que tem que se rever bem. Não sou muito fã. Mas há se calhar, né, lugares ou oportunidades em que elas podem servir. Acredito que para criadores de conteúdo pode servir para a criação de sons de fundo, por causa dos direitos de autor, pode facilitar muita gente e para aqueles que facilitar, parabéns. Mas eu não sei, não me vejo como CJ a utilizar a inteligência artificial nem para a criação de texto, nem para a correção vocal, porque eu acho que o desafio é que torna a música bonita. Por exemplo, que eu fiz aqui agora, ter que procurar coisas que rimem, que ainda têm sentido, ter que retratar um sentimento. Isso para mim ainda é o que faz sentido. Não condeno quem acha o contrário, mas para mim ainda não vejo com os melhores olhos possíveis. Mas eu recentemente estava a falar com o mais velho que me deu uma abordagem um pouquinho diferente, né? Que ele me disse, eu estava a falar com o mais velho Muniz da Almeida, e ele falou que quando os sintetizadores, os programas de captação, de produção digital também de música surgiram, os mais velhos daquela altura que faziam música, né, com recorde em cassete, que faziam música com um agrupamento e tinham que fazer one take, também muitos deles tiveram essa resistência, né? Então, apesar de eu não ver com os melhores olhos, temos que aceitar que o mundo é evolutivo, né? E quem sabe amanhã seja essa a forma principal de fazer arte. Então, não sei se agora consegues entender que nós vamos ter sempre alguma resistência com o que é novo. Eu consigo entender, mas eu acho que essa comparação é completamente diferente, porque imagina, nós temos aqui, né, esse teclado, né, temos aqui as colunas, esses monitores que automaticamente temos um programa, por exemplo, Cubase.
tu estás a cantar, o programa ajuda-te a gravar a música, mas é com a tua voz, ajuda a dar um reverb, um compressor, totalmente diferente da inteligência artificial que você não canta. Entretanto, também, a cena dos mais velhos era que existem artistas que são só instrumentistas, por exemplo. E muitos deles perderam algum lugar quando começamos a ter os Fruity Loops, começamos a ter... Então, música também era também nesse sentido. Imagina o Texa. O Texa vai no estúdio e toca, mano. Grava uma cena dele, estás a ver? Mas tu consegues ter um registro de guitarra, como o Texas toca, se calhar não vais ter uma diferença, mas já consegues ter um registro daquele. Sim. Ele não deixa de ser músico também. Então, o que aconteceu antes com os instrumentistas, substituindo a produção acústica pela produção digital, hoje está a acontecer também com o vocal. Ou seja, nós temos uma base de dados onde temos várias vozes e é recolhida para dar um sentimento. Para muita gente tem um objetivo comercial, simplesmente safa. Não tens que contratar um músico. Eu até já vejo na rádio a tocarem músicas de IA. Não, até publicidades, por publicidades exemplo, e tal. Facilita alguns técnicos e acho que para quem facilita está tudo bem. Mas é aquela cena, porque por isso é que existe, mesmo até hoje, existem técnicos, artistas nesse caso, que mesmo existindo os programas, eles preferem produzir as músicas de raiz. Sim. Você vê o Macego, por exemplo, aquilo toca cada instrumento, FKJ toca cada instrumento, e você vê eles a colocarem. Acho que o Mestre Fredi também, né? Sim. E você, aqui em Angola temos muito. Aliás, a maior parte das nossas músicas em Semba, não sei se Kizomba, são tocadas. Nanuto também sempre ia para o estúdio para tocar a cena. Mas é isso. Vamos continuar a fazer aquilo que queremos, mas não vamos deixar de entender que a evolução está ali e uma hora ou outra ela também pode tomar um maior lugar. E já está a tomar, nesse caso. CJ, eu acho que conseguimos estar aí quase 2 horas de conversa. Boas. Muito obrigado. Mas antes, o microfone está ligado. Se calhar tem algo muito importante que não falamos. Eu quero simplesmente agradecer ao Congo pelo convite. Agradecer a toda a audiência, né, que nos acompanha. Agradecer a todos que sempre acompanharam a minha arte. Aos meus ouvintes, aos meus simpatizantes, aos meus fãs e a todos aqueles que acompanham o CJ desde quando começou até hoje. Ao meu time, um shout-out, Eliezer está aqui, Dorivaldo, Richelli, Cipoda, Sérgio, a todos os meus amigos, a minha família. E pronto, Quase Morrer está disponível em todas as plataformas. Saiu recentemente, provavelmente brevemente nós vamos ter uma outra música a sair, não vou revelar ainda, mas é muito para breve e estamos na pista. Sigam as minhas plataformas digitais, CJ em todos os canais, CJ Monteiro no Instagram e foi. Obrigado. Pessoal, sigam CJ em todas as redes sociais, sigam também aqui a Congo Records em todas as redes sociais, subscrevem no canal Congo Record TV, TikTok Congo Record TV, o Insta Congo Record TV, o Facebook Congo Record. Subscrevem no canal e ajudam-nos a crescer. Estive aqui presente com o meu puto ID, meu primogênito do outro lado, Moniz dos Santos também está na back, Maura Sawen, José Carlito, Ilando Kanda, Ipandi TV, música Manu News, frases do rap, Kawenda News, rap aqui vive, rap cuia. Newschool.au são os portais que partilham aqui os nossos conteúdos na internet. Big props aqui aos meus parceiros. Estou com a Spert Angola, que é uma empresa de contabilidade. Se tiver aí um problema em tratar um alvará, uma outra papelada que envolve a GT, contacte a Spert Angola para dar aquele suporte. Também se tiver a sua viatura com problema de caixa e não só, também contacte a Oficina Oliveira, eles estão lá do outro lado para dar esse suporte na sua viatura. Sem esquecer, Big Props ao meu tropa, Doma Logrado, diretamente da Alemanha. Sou vosso bom GTMC, que é Congo Records, Vivar. Mas antes, não esqueçam, temos aí o Cypher Wambo, que saiu já no dia 7 de julho, terça-feira. Estamos a tirar um Cypher para todas as províncias de Angola. Então,
estás aí numa banda, estás aí numa província que ainda não realizamos o Cypher, entra em contato connosco, tem os nossos números e vamos fazer acontecer o Cypher na tua província, yeah? Sou o vosso Bojo TMC aqui é Congo Records, Viva Arte, ID, corta.